Bom, vocês irão pegar a folha de vocês nessa daqui, ó. Frações decimais. E vamos iniciar a nossa aula. Primeiro, nós precisamos saber o que são números decimais. Números são decimais, né? São aqueles números que têm vírgula. Então, aqueles números que vocês já conhecem, que possuem a vírgula, são os números decimais. E ele é formado por duas partes. A parte inteira, que vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, os números já normais que a gente conhece. E a parte decimal, que vale menos que 1, menos que 0. Olha lá, o 2 está antes da vírgula, ele é a parte inteira, ele vale 2 normal. Agora, o 4, ele é décimos, o 1 centésimos, 3 milésimos e o 2 décimos de milésimos. Mas isso vocês não precisam se preocupar muito, vocês só precisam identificar quando é um número decimal, que no caso é esse. Agora, nós vamos falar o que é uma fração decimal, né? O que é o número decimal. A fração é aquilo que a gente já conhece, né? De cima é o numerador, o de baixo é o denominador, e o número decimal é o que tem vírgula. Agora, como que nós sabemos o que são frações decimais? Vamos ver. A fração decimal são aquelas que possuem denominadores, que são esses números aí embaixo, que eles são 10, 100 ou 1000. E eu falo décimos, centésimos ou milésimos. E essas frações, elas sempre resultam em números decimais. Aí, nós temos que olhar a quantidade de zeros para conseguir transformar essas frações em números decimais. Mas calma, vamos por partes. Nós olhamos primeiro o zero e vemos quantos zeros tem depois do 1. E aí, nós vamos aprender agora como que nós transformamos essas frações em números decimais. Vamos lá? Olha só como que nós transformamos a fração em número decimal. É bem fácil, tá? Primeiro, a gente coloca um zero e uma vírgula. Aí, nós vamos ver quantos zeros tem depois do 1, aqui embaixo, no denominador. É um zero só, então, é uma casinha aqui só. Então, eu vou colocar o 3. Nós vamos transformar também. Primeiro, eu coloco o zero e uma vírgula. Aqui eu tenho duas casinhas, mas aqui em cima eu só tenho um número. Então, o que eu faço? Eu vou colocar esse número aqui. Mas primeiro, como eu sei que aqui embaixo eu tenho duas casinhas, eu vou colocar mais um zero e um número. Porque tem duas casinhas. O número sempre vai para o último lugar, coloco um zero antes, porque aqui tem duas casinhas. Diferente daqui que tinha uma casinha só, então não precisou eu colocar zero. Aqui, como tem duas casinhas, precisou eu colocar o zero, porque aqui só tinha um número. Se aqui tivesse dois números, eu não ia precisar colocar o zero, eu colocaria os dois números aqui. Aqui, eu tenho 19 milésimos, né? Então, veja bem, eu vou colocar um zero e a vírgula. Aqui eu tenho três casinhas e aqui eu tenho só dois números. Então, para ficar igual, eu tenho que colocar o zero e mais dois números. Porque aí fica igual a três casinhas também. A próxima, eu tenho quantos zeros aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Primeiro eu coloco um zero e a vírgula. E eu tenho 4 zeros, né? 4 casinhas e só dois números. Como os dois números têm que ficar em último, eu coloco 2 zeros para completar e o 48. Então, fica igual, 4 casinhas, 4 zeros. Agora, vamos para as atividades. Represente com frações e em números decimais. Então, vamos lá. Quantas partes eu tenho aqui cortadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 partes cortadas. O 10, que são as partes cortadas, eu coloco embaixo. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 décimos. Agora, eu vou transformar esses 4 décimos em números decimais. Primeiro, eu coloco o zero e a vírgula. Agora, eu vejo quantos números, né? Quantos zeros tem aqui embaixo. Tem um zero só. Então, é um número só que eu vou colocar aqui. Como aqui em cima só tem um número, eu vou colocar só um número que vai dar certo.
Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quantos pintados? 2. Vou transformar em número decimal. Eu coloco 0 e a vírgula. Tenho uma casinha só, um número só. Pronto. Próximo. Eu já sei que tem 10 quadradinhos e está pintado em 10 partes. Então, aqui eu tenho 10 décimos. Então, o que que eu coloco? Eu coloco que é um inteiro. E aí, como é um inteiro, o que que acontece aqui nesse caso? Tem um número só, uma casinha só. E aqui tem duas casinhas. Então, eu coloco as duas casinhas aqui, os dois números aqui, e coloco uma vírgula, tá? Porque completou tudo, transformou em algo inteiro, ficou tudo inteiro, não repartiu em partes. Agora, vocês vão fazer os próximos sozinhos. Agora, transforma as frações em números decimais. Eu tenho 23 centésimos. Então, eu vou colocar o 0 e a vírgula. Tem o número de casinhas iguais, né? Então, tem dois zeros só, então eu posso colocar 2 números só. Aqui a mesma coisa. Tem 2 zeros, 2 números. Agora tá na situação inversa. Nós vamos transformar esses números aqui em fração. Então, veja bem, aqui eu sei que é o 5. Então, eu sei que o 5 vai ficar em cima, que é o número que tem depois da vírgula. E aqui depois da vírgula só tem uma casinha. Então, quer dizer que é 10. Certo? Agora aqui tem 3 números. Os números eu coloco em cima, os numeradores. Embaixo, eu sei que tem 3 casinhas. Se tem 3 zeros, eu sei que é 1000. Então, 667 milésimos. Aqui, 3 casinhas. Então, eu também sei que é milésimos, que é 1000. Então, eu vou colocar o número aqui em cima e vou colocar o 1000 aqui embaixo. Porque depois da vírgula representa a quantidade de zeros. Então, ó, aqui o 8, um número só, então eu sei que é um zero só. Certinho? Vocês podem fazer as outras agora sozinhos. Essa daqui é bem legal. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o desenho e vão colocar a fração decimal. Ou vão colocar a fração normal e depois a fração decimal, ou o número decimal. Então, vou fazer um exemplo, ó. 1/2. Então, eu sei que é um desenho dividido por 2 e pintado uma parte só. Gente, pinta bonitinho, viu? Então, tá bom. Então, ficou 1/2. Como que eu vou dividir? Como que eu vou fazer isso aqui virar um número decimal? Prestem atenção nessa parte agora. Daqui, vocês irão dividir este número por esse, tá? Como vocês ainda não aprenderam divisão de números decimais, então eu só vou mostrar como fica e vocês só vão decorar, tá? Como que ele vai ficar, que é 0,5. Então, se vocês pegarem uma calculadora e colocar 1 dividido por 2, vai dar 0,5, certo? Então, essa daqui é o resultado dessa. Então, reforçando mais uma vez, nessa daqui vocês ainda não aprenderam a fazer divisão com números decimais. Então, é só para vocês terem um conhecimento. Quando tiver 1/2, vocês vão colocar 0,5, que é meio, tá? Meio. Lembra da escola, quando a gente vai dar notas para vocês? A gente não dá assim, ó, por exemplo, ó, tirou 7,5. Tá? O que que significa? Esse 7 significa os números inteiros. Tirou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho. E esse 5 seria esse meio ponto, ele é metade de 1, tá? Então, aqui, ó, 1/2 é a metade, ó, tem 1 aqui, a metade dele, metade de 1, tá? Agora, vamos pro próximo, ó, 0,6. Então, eu sei que o 6 vai em cima e aqui embaixo eu só tenho um 0, então é o 10. Ah, e agora, como que eu vou dividir isso aqui? Eu tenho que dividir em 10 partes, ó. 2,
4, 6, 8, 10. E pintar em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Deixa eu contar que eu pintei aqui certinho. E vocês vão continuar fazendo esses sozinhos. Dessa daqui, vocês irão fazer o quê? Tá pedindo para recortar e colar, mas nós não vamos fazer isso. O que nós iremos fazer? Nós iremos colocar aqui, eu vou fazer junto com vocês. Essa daqui, qual fração representa? Esta ou esta? Essa daqui. Então, ó, 1 meio. Próximo. 1 quarto. E próximo, 1 terço. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão prestar atenção que é a mesma situação desta daqui. Vocês não irão dividir, porque vocês não aprenderam divisão com números decimais ainda. Então, vocês só vão olhar e entender. Se vocês pegarem na calculadora e dividir 1 dividido por 2, vai dar o quê? Vai dar 0,5. Aqui tá 0,50, mas pode ser 0,5 também, não tem problema. Aqui, se vocês dividirem 1 dividido por 4, vai dar 0,25. E se vocês dividirem 1 dividido por 3, vai dar 0,33, tá bom? Essa daqui é só para vocês terem um conhecimento. Nesta, vocês irão fazer igual às outras de trás. Vão contar a quantidade de quadradinhos que tem, representar na fração e transformar em número decimal. Depois, nós temos algumas frações de mais e mais frações, ó. Vocês vão ligar a fração correspondente. Depois, vocês vão representar as frações, como? Pintando, ó, 4 sétimos. Quanto que vocês vão pintar aqui, ó? Tá dividido em 7 partes, vocês vão pintar 4 partes. 1, 2, 3, 4. Pinta direitinho, tá bom? Nessa daqui, vocês vão escrever as frações na ordem crescente, do menor para o maior. Então, veja bem, aqui os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é a que tem o maior número em cima. Então, essa daqui é a maior, depois vem essa, depois vem essa, depois vem essa. Só que aqui é na ordem crescente, do menor para o maior. Qual que é o menor? Esse. Então, vocês vão colocar aqui 1 meio. E depois, 2 meios, 3 meios, 4 meios, tá? Vocês irão fazer isso com todas, certo? Nesta, nessa e nessa, vocês não irão fazer ainda, tá? Nós vamos deixar para fazer na nossa próxima aula, porque vocês ainda não aprenderam com denominadores diferentes, então não é para fazer, tá bom? Nessa daqui de baixo, na número 4, é para vocês fazerem, porque até então é fácil. O que vocês vão fazer? Marcar a fração conforme o desenho. Conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem que ter o 16 embaixo, que é o 16 avos, e foi pintada 1, 2, 3. Foi pintado 3. Então, qual que é a fração? Qual que é essa aqui? Bem legal essa de fazer, né? Nessa, vocês vão registrar as frações correspondentes, vão colocar qual que é a fração, exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, 8 e aqui 1 pintado, 1/8. Vamos fazer isso. E na 6 e na 7, vocês não vão fazer agora, porque é o mesmo caso da anterior, que são com denominadores diferentes, eu vou ensinar numa próxima aula. Então, vocês irão fazer até a número 5, combinado? Me entreguem tudo, por favor, com bastante agilidade. Tentem fazer sozinhos e tenham paciência.